Olá, pessoal. Meu nome é Sandra. Deus tocou no meu coração e eu comecei a estudar o livro de Ruth. Então, eu vou postar para vocês, eu vou gravar para vocês uma série de mensagens que Deus tem me dado a partir desse estudo, né? Então, nós vamos começar com Ruth 1:1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. Coloquei um tema, né? Pensando, estudando, orando. Veio ao meu coração que o tema para essa mensagem seria: o medo não me fará sair e desobedecer. Quando nós olhamos para a primeira parte do versículo, ele diz o quê? Nos dias em que os juízes julgavam, né? Então, como introdução para tudo isso que eu vou falar, né? O que eu trouxe para vocês, né? Que o livro de Ruth, ele é escrito em meio a uma turbulência do período dos juízes, né? Antes do livro de Ruth, nós temos o livro de Juízes, né? Onde o povo israelita vivia uma inconstância. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele traz para a gente o seguinte: o livro de Ruth foi escrito no período mais turbulento da história de Israel, o período dos juízes. Esse foi um longo período de aproximadamente 350 anos, que começou depois da morte de Josué e só terminou com a coroação do rei Saul. Nesse tempo, o povo israelita vivia como um elevador, ora caminhando para cima, ora para baixo. O povo alternou sua vida oscilando entre sua rebeldia contra Deus e a volta para ele. A instabilidade política, o colapso moral e a infidelidade espiritual foram as marcas distintas desse tempo. Na verdade, a volta para Deus era superficial, pois o povo só buscava a Deus para se ver livre de suas angústias. Mas logo que a mão de Deus se manifestava, trazendo livramento, o povo voltava a se rebelar contra o Altíssimo. O povo buscava Deus por aquilo que podia receber dele. Eles não estavam interessados em Deus, apenas neles mesmos. Buscavam a Deus com propósitos egoísticos. Eles não queriam Deus, apenas as bênçãos de Deus. A vida deles estava centrada neles mesmos e não em Deus. Nós vemos aí uma realidade, né? Porque não é diferente do que nós vivemos hoje, né? O povo procura Deus por aquilo que eles acreditam que Deus possa dar para eles e não verdadeiramente ao Deus que é dono de tudo. A segunda parte do versículo, ele fala o que para nós? Houve uma fome na terra. O livro de Ruth fala da saga de uma família que vivia na cidade de Belém, a casa do pão. Belém, a terra que manava leite e mel, estava desolada. Como é que pode faltar pão na casa do pão? A crise chega à casa do pão e atinge a todos.
né? Quando falta pão, falta para os pobres, os ricos, para homens, para mulheres, para gentios e cristãos. Servir a Deus é ser aprovado o tempo todo. Deus requer de nós obediência e fé, e na maioria das vezes somos reprovados. Existe tanta inconstância na vida do homem, né? Ele fica sempre sem saber, em dúvida do que fazer, e ele oscila nessa obediência e nessa fé, que é o que Deus requer de nós o tempo todo. A fome não era apenas uma casualidade, nem mesmo uma tragédia natural. Aqui foi o próprio juízo de Deus à desobediência. É uma época difícil, né? Uma época onde o povo pecou e ele não se arrependia do seu pecado. Ele queria viver conforme sua própria vontade e desejo, né? Então Deus foi obrigado a colocar um basta nisso, né? Então havia fome entre eles, a terra secou, já não chovia mais. Aí eu trouxe para vocês, né, esses 3 versículos que falam, né, a respeito disso, de quanto Deus estava triste, né, com a situação do ser humano e que já não chovia mais, né? Ele fala que as árvores da terra não darão seu fruto, né, que pó e poeira dos céus descerá sobre ti até que pereças, né, e que não haveria mais chuva em alguns lugares. Então a gente sente realmente o descontentamento de Deus pelo pecado do ser humano. O tempo dos juízes experimentou o juízo de Deus. A obediência produz vida, mas a rebeldia gera morte. A fome aqui era a vara da disciplina de Deus. Na segunda parte do versículo, lemos: um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Aqui merece uma reflexão, pois Moabe significa seu pai ou meu pai. Moabe era o filho do pecado, era filho de Ló com sua filha mais velha. Lembram quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Ló e sua esposa e suas filhas seriam salvas da destruição, mas a esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Suas filhas, com medo de que ficassem só, sem filhos, cometeram incesto. Isso a gente pode ler lá em Gênesis 19, a partir do verso 15. Então, quer dizer, como é que eu saio da casa do pão, mesmo estando desolada, sem pão, e vou para o pecado? Será que o Deus nosso, aquele Deus que nós confiamos, que é dono de tudo, ele não nos daria pão? Será que ele nos deixaria passar fome? Então eu saio, largo tudo e vou viver na casa do pecado? Houve fome em Israel. A fome levou esse pai de família a abandonar tudo e peregrinar.
Andar sem destino, viajar por aí. A saída de Elimeleque não foi uma ordem de Deus para ele. Ele saiu por conta própria. Ele saiu por medo. E o medo não é de Deus. Em 2 Timóteo 1,7 nós lemos: porque Deus não nos deu espírito de temor, covardia, timidez, medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação e de calma, equilíbrio, domínio próprio. Então, por que temer? A fome. Quando pensamos na fome, podemos traduzir como qualquer desculpa que normalmente nós damos para não orar, para não jejuar, para não clamar, para não obedecer a Deus. Pela nossa desobediência, andamos sem destino por aí. Vivemos os enganos de Satanás, acreditando em tudo aquilo que vemos ou ouvimos, sem nos curvar a Deus, sem pedir e clamar por sua provisão. Em 1 Samuel 15:22, ele nos diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então a fome gerou a desobediência, e essa trouxe o medo. E por medo saíram da casa do pão e foram viver na terra do pecado. Que não sejamos como Elimeleque, que decidiu viver longe de Deus, levando sua família à amargura. Joyce Meyer diz: o medo não procede de Deus. Portanto, na próxima vez que sentir medo, abra sua boca e diga: este medo não vem de Deus, não acredito nele e não o recebo. Diga com ousadia: creio em Deus e verei a sua glória.